E nesse vídeo eu vou te ensinar a avaliar o reflexo positivo de suporte, que é um reflexo polissináptico que causa uma rigidez em toda essa cadeia posterior, desde as solas dos pés até a nossa base de crânio. E isso porque o centro de pressão ele é deslocado à frente do médio pé. Então, para detectar o reflexo positivo de suporte, a gente precisa de alguns sinais. E o primeiro deles, a gente avalia no plano sagital. E nesse caso, a gente tem a avaliação do plano escapular, que ele pode ser neutro, anterior e posterior. No caso do reflexo positivo de suporte, a gente vai encontrar um plano escapular anterior. Ou seja, ao avaliar o nosso aluno no plano sagital, a gente tem que perceber que o fio de prumo, nesse caso, ele toca na linha glútea, mas não toca na linha da cintura escapular. Como a gente observa aqui na imagem, em vermelho aqui a gente tem a ilustração do fio de prumo. Quando o indivíduo tem um centro de massa deslocado à frente, esse fio de prumo toca no glúteo, mas não toca na cintura escapular. E é o que a gente observa aqui nessa imagem. Toca no glúteo, mas não toca na cintura escapular. E dessa forma, como a gente tem então o centro de massa sendo deslocado à frente em relação à minha base de suporte, o centro de pressão também no pé vai ser deslocado à frente. E isso vai causar um excesso de rigidez em toda a minha cadeia posterior, como se fosse para criar um freio para que eu possa equilibrar a distribuição desse centro de massa na minha base de sustentação, que são os meus pés. E se eu tenho deslocado à frente esse centro de massa, pela lei da ação e reação, eu vou precisar deslocar um outro centro de massa para trás. E aí nós vamos encontrar também uma hiperextensão desse joelho. E nessa condição, então, a gente vai encontrar uma hiperatividade no sóleo, no flexor longo do hálux, no gastrocnêmio, nos isquiotibiais, no glúteo máximo, toda a musculatura da área lombro-sacral, os extensores cervicais, e em contrapartida, a gente vai encontrar inibido os dorsoflexores do tornozelo. Um segundo sinal que a gente avalia para verificar se há o reflexo positivo de suporte é o teste da extensão da cervical. Quando a gente coloca o aluno deitado em decúbito ventral e a gente pede para ele fazer a extensão da cervical, o que a gente vai observar é esse excesso de trofismo que a gente observa aqui nessa região lombar. Então observe como a gente tem uma tonicidade muito maior de toda essa musculatura paravertebral lombar se comparado a essa musculatura na região torácica. Há muita diferença de tonicidade. Isso porque, devido a uma consequência do plano escapular anterior, a coluna lombar ela vai sofrer mais. Então ali vai precisar acontecer uma maior rigidez para suportar esse centro de massa que está sendo deslocado adiante. E por último, então, a gente chega nos pés. Nós vamos observar aí os dedos dos nossos alunos e a gente pode encontrar os dedos em garra ou os dedos em martelo. Então, são duas deformidades dos dedos e normalmente elas vão surgir devido à retração e também o encurtamento dos tecidos, como os músculos, ligamentos do pé. E esses desequilíbrios, então, eles vão surgir devido às alterações mecânicas e estruturais no próprio pé. Porque o centro de pressão que deveria estar localizado próximo do médio pé, distribuído ali entre os dois pés, eles vão ser localizados agora, distribuídos mais à frente do pé. Então isso vai causar todo um desequilíbrio estrutural nesse pé. No caso dos dedos em garra, as articulações elas vão ficar fletidas para baixo. E no dedo em martelo, as articulações vão se estenderem, ou seja, para cima. No entanto, essas duas patologias elas estão ligadas à retração de ligamentos e tendões e também do desequilíbrio das forças musculares que atuam sobre os pés e também sobre os dedos. Além disso, esse centro de pressão também ele pode ser distribuído ainda para a região do hálux, para um dos lados ou os dois lados. E aí o que a gente vai encontrar também nesse pé, além dos dedos em garra ou dedos em martelo, nós vamos encontrar também um hálux valgo. Então é dessa forma que a gente identifica a modulação desse reflexo de suporte positivo pelo sistema nervoso. E se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, compartilhe com um colega seu, comente aqui. Isso me motiva a produzir cada vez mais para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento. Até a próxima!